Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Igreja, o Lugar dos que Amam Jesus. O título da primeira semana: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o título da quarta-feira: Conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo. O versículo, 2 Coríntios 11, 3. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, nós contamos com a Tua misericórdia e com Tua graça, amado Senhor. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos à Tua obediência. Não queremos, Senhor, cair nas ciladas de Satanás. Não queremos que ele corrompa a nossa mente, nos engane, nos aparte de Ti. Pelo contrário, nós queremos estar sempre conectados ao Senhor, recebendo a Tua vida, a Tua palavra, Tua luz, tudo o que Tu és, todas as Tuas riquezas. Queremos permanecer firmes no Teu caminho, fazendo a Sua vontade, nos alimentando da árvore da vida com simplicidade, com pureza. Por isso, Senhor, humildemente nós Te rogamos, hoje e até o fim, guarda-nos em Ti, livra-nos totalmente de cair nas ciladas de Satanás. A cada dia, Senhor, fala conosco, pois a Tua palavra é o que nos salva, nos ilumina, nos alimenta. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira: Conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Lembre-se, a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Lembre-se, quando Satanás coloca em dúvida a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que é falada pelos profetas, a palavra profética, ele está colocando em dúvida a palavra de Deus e você pensa, não, é só com relação àquela pessoa. Mas na verdade, irmão, se perde a simplicidade e pureza com relação a Cristo. Você muda com relação a Cristo, você muda com relação aos irmãos, você muda com relação à palavra. Mas você muitas vezes não percebe isso. Por isso, irmãos, nós precisamos a todos os dias, todos os momentos, rogar ao Senhor que Ele não permita que a nossa simplicidade e pureza sejam abaladas. Que nós, a cada dia, tenhamos mais firmeza em mergulhar na palavra, em receber a palavra e imergir, mergulhar, inculcar essa palavra no nosso coração, pois essa palavra, irmãos, é a que vai nos levar para o reino, a que está nos dando a direção. E é exatamente o que Satanás não quer, e por isso coloca as dúvidas. Na terça-feira, quando nós vimos a questão das fortalezas, dos sofismas, da altivez, note na sua experiência e você vai perceber que em algum ponto da sua vida, quando você ficou com dúvida, ouviu a voz de Satanás, é esse processo que começou a acontecer. Levanta fortalezas, arrazoamentos, baseados em sofismas, muitas vezes o sofisma no sentido de mentiras que parecem verdades. E aí a lógica humana vai construindo o castelo, a fortaleza. E você, ao invés de ser humilde, de ficar humilde, você era simples. Agora você se tornou altivo. Você, na sua resposta, arrogante. Perceba, irmão, se você tiver a luz do Senhor, estiver nessa situação, perceba que você foi enganado. E todos nós podemos cair no engano de Satanás, no laço do diabo. Nós não somos tão bons a ponto de, por nós mesmos, pela nossa inteligência, porque nós conhecemos a palavra, nós podemos nos livrar disso. Isso depende da misericórdia do Senhor, da graça e de principalmente nós estarmos vivendo e andando e colocando a nossa mente no Espírito, que é onde Satanás não chega. Com relação aos nossos pensamentos, eu queria ler página 13, primeiro parágrafo aqui do Alimento Diário. Veja só. Se nossos pensamentos obedecerem a Cristo, não haverá mais problemas entre nós.
Nesse momento, nosso ego será crucificado. Nossos argumentos e razões serão destruídos. Marido e mulher se reconciliarão e os problemas entre irmãos que servem o Senhor juntos desaparecerão, consumando-se assim a reconciliação. Isso acontece porque todos tiveram seus pensamentos levados à obediência de Cristo. Quando nós deixamos os nossos pensamentos muito soltos, irmãos, é ali que o pecado toma forma e vai sussurrando no nosso ouvido coisas fantasiosas, coisas que não existem, sabe? Você às vezes olha para o irmão está com cara feia, você pensa, é comigo, esse irmão está com problema comigo, e aí você vai construindo também fortalezas e problemas, e aí você passa a olhar esse irmão com cara feia, às vezes esse irmão estava só com um problema, estava distraído nesse dia, por isso não te cumprimentou. Relação marido e mulher, quando eles não conversam, sempre um acha que a coisa é pior do que ela realmente é. Tudo isso por quê? Porque o nosso pensamento ele vai vagando livre, solto, indiscriminadamente, quando na verdade ele deveria ser levado cativo à presença do Senhor. Veja, vou continuar no segundo parágrafo da página 13. Quando obedecemos totalmente a Cristo, enchendo-nos da palavra por meio da imersão, derrubamos todos os castelos que protegem nosso ego e nossos pensamentos, submetendo-nos plenamente a Cristo. Quando todos nós obedecemos a Cristo, Ele encabeça a sua igreja. Somente quando Cristo conseguir encabeçar sua igreja, é que tudo estará pronto para Deus punir toda a desobediência, pois nossa submissão estará completa. Se nós voltarmos ao que acontece no Éden, se você olhar a forma como Satanás conduz a conversa com Eva, você vai perceber que ele não está contando uma mentira descarada. Ele está pegando uma parte da verdade, distorcendo e aí colocando a mentira. Então, quando Eva ouviu, não, que isso, vocês não vão morrer. De fato, eles não morreram imediatamente, mas a morte entrou para o ser humano, para dentro do ser humano, de todo o ser humano. Quando ele falou para Eva, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Veja, também não é uma mentira completa, é uma distorção da verdade, porque nós não vamos conhecer o bem e o mal segundo Deus. Nós vamos conhecer o bem e o mal segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo Satanás. Ou seja, é estarmos desconectados do que realmente importa. O que realmente importa não é o quanto você conhece do bem e do mal. É se você está vivo ou morto. Então, a árvore correta é a árvore que te dá vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal só vai te trazer morte. Então, você acumula o conhecimento, você olha as coisas e fala, eu sei julgar, esse aqui está certo, esse aqui está errado, mas você não tem vida. Você ainda está preso. E o sentimento interior é um sentimento de morte. Não há vida, não há paz. É difícil, irmãos, às vezes entender esse conceito. Mas quando você vai para os seus sentimentos, você percebe que não tem paz. Por quê? Porque a árvore está errada. A fonte está errada. Você está com os olhos abertos, mas não de uma maneira positiva. Você está com os olhos abertos para fazer as coisas de acordo com o que você acha que é o correto, que é o bem, que é o mal. Você escolheu, você decidiu, isso é bom, isso é ruim. Quando começou-se a falar sobre imersão, grito de guerra, enfim, muitos irmãos foram para esse lado. Disseram assim, não, o quê? Eu vou fazer isso? Isso é ruim. Quer dizer, não, eu não posso fazer imersão, isso é a palavra de um homem. Percebe? Antes de experimentarem para saber, eu estou ganhando vida quando eu faço a imersão ou eu estou ganhando morte? Antes de experimentar, eles já disseram, não, isso aí está errado, isso aí não é certo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. A gente tem hoje, nas nossas mãos, até o poder de detectar, ou de se enganar, na verdade. Isso aqui é certo, isso aqui é errado com relação às coisas de Deus. Mas o resultado ainda é morte. E aqueles que, com simplicidade, aqueles que começaram a imergir na palavra, mergulhar, a sair, orar com as pessoas, todas essas coisas, eles experimentaram
vida e paz. Porque o que importa para Deus, irmãos, é isso, é como nós vimos em João 10. O ladrão, ele vem para matar, roubar, destruir. Então, muitas famílias roubadas, muitas famílias mortas, destruídas no curso desse mundo, mesmo no meio cristão. Ouviram a palavra, conhecem a Bíblia, mas não conseguem praticar. Por quê? Porque tentam praticar com a própria força. E não é assim o mundo espiritual. Não é assim que faz a obra de Deus. Aí, o que acontece? O ladrão, ele entra por um outro lado, ele entra não pela porta, a porta é Jesus, mas ele entra pelos nossos esforços, pelas nossas tentativas de agradar a Deus. Ou isso ainda eu estou falando do lado bom, né? Tem todo o lado mal também que o ladrão usa para entrar. E quando ele entra, irmãos, ele entra para roubar, matar e destruir. Agora, o que o Senhor Jesus disse? Eu vim, não é para vocês terem o conhecimento, não é para vocês julgarem, para vocês saberem julgar o certo e o errado. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que importa para Deus é que nós tenhamos a vida, paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, justiça, paz e alegria. Lembra o que Paulo fala aos Romanos? Se não há justiça, não há paz. Se não há paz, não há alegria. O Senhor Jesus, irmãos, ele veio à terra, primeiramente, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele foi até os judeus, principalmente na Judéia, né, os fariseus, os sacerdotes, os líderes, eles não se consideravam ovelhas perdidas. Eles estavam no aprisco, presos, mas não se consideravam como alguém que precisava de um pastor. Nisso, porque a mente deles estava corrompida, porque eles achavam que sabiam tomar a liderança, as decisões. Veja, irmãos, eles olhavam para o Senhor Jesus e uns diziam, esse aí tem demônio. O outro, esse é samaritano. Chamar alguém de samaritano naquela época era um xingamento para os judeus. Esse aí é lunático, é louco. Irmãos, veja, nós estamos falando do próprio Senhor Jesus. Essas pessoas, elas olhavam e não enxergavam. Por quê? Porque elas não tinham simplicidade, elas não tinham mais a pureza que era devida a Deus. Nós não podemos ser assim. Os nossos olhos têm que ser abertos por Deus, não por outra coisa, não por Satanás. Veja o exemplo da igreja em Éfeso. Ali o Senhor falou, vocês estão muito bem, vocês conseguem julgar quem é apóstolo, quem não é isso e aquilo. Na parte do conhecimento está muito bom. Mas eu tenho, porém, contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. E ali o Senhor fala, vocês precisam se arrepender, senão eu venho e vou mover o candelabro de lugar. Tudo o que, a essência do que nós temos como igreja, irmãos, é o primeiro amor. Se uma igreja perde isso, ela pode ter muito conhecimento, como a igreja em Éfeso tinha. Ela pode achar que tem toda a razão, mas se ela perde isso, ela perde o que é essencial para ser uma igreja. E com as práticas que o Senhor tem nos mostrado, o que essas práticas têm feito? Elas têm feito cada um de nós pegarmos fogo no Espírito, amarmos mais a palavra, termos mais simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando você faz imersão na palavra, você não se enche da pessoa que está falando, você se enche de Cristo. Quando você pega o Evangelho de João, você emerge ali na Bíblia, você não está se enchendo do apóstolo João, você está se enchendo de Cristo. Quando você está fazendo ali grito de guerra, você está se enchendo do Espírito. Quando você sai para orar com as pessoas, você mostra uma imersão para a pessoa, ora junto com ela, você está enchendo a si mesmo e a pessoa de Cristo. Não vamos permitir, irmãos, que Satanás entre no nosso meio e tente fazer conosco o que ele fez lá no jardim, o que ele tem feito com muitos, até no cristianismo hoje, como ele fez com os judeus, cegando os nossos olhos espirituais e abrindo os olhos da nossa alma, do nosso ego, falando para nós, você está enxergando, agora você está vendo nada, porque continua experimentando a morte. Lembre-se, o que o Senhor quer, irmãos, e se nós formos simples e puros, nós vamos ter isso. O que o Senhor quer nos dar é vida, e vida em abundância. O reino de Deus é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. O que está fora, o que vem fora, está fora disso, irmãos, não é reino de Deus. Lembre-se disso e que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando também, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.